Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos estudar um pouquinho? Bom, e hoje na aula de DT a gente vai discutir, conversar e aprender um pouquinho sobre meningites. Essa é uma doença bem conhecida e tenho certeza que vocês já ouviram falar e sabem um pouquinho como ela se desenvolve. Bom, mas vamos recapitular um pouquinho só da parte de anatomia e fisiologia, bem rapidamente, e a gente já entra ali no quadro clínico, na patologia em si. Então, a meningite é uma inflamação da aracnoide, pia mater e do líquido cefalorraquidiano, estendendo-se pelo espaço subaracnoide no encéfalo. Então, vocês lembram lá que essa meningite, então, ela vai ser uma inflamação dessas meninges que recobrem e protegem nosso sistema nervoso central, que são essas aí. Bom, além disso, além de se caracterizar como meningite, ela também pode evoluir para uma cerebrite, né, que é a representação clínica cerebral da invasão bacteriana, podendo estender o quadro da doença. Bom, então as meningites, elas, pelos agentes etiológicos que manifestam a doença, podem ser bacterianas, algumas bacterianas especiais, como nos casos de tuberculose, sífilis da borreliose, as meningites fúngicas, principalmente em pessoas imunodeprimidas, né, e quase que exclusivamente nesse caso. As meningites virais, que acontecem de uma maneira mais leve, com um quadro mais brando do desenvolvimento da doença. As meningoencefalites e as meningites bacterianas virais, quando não há uma definição clara do diagnóstico. Bom, então, a mais conhecida dela, a mais importante delas, né, que apresenta um quadro mais agressivo, com uma evolução um pouco mais rápida, a meningite bacteriana, é uma infecção e inflamação das meninges causadas por bactérias. Bom, algumas classes, algumas bactérias, tá? História natural da doença é uma bacteremia silenciosa, originada por patógenos da orofaringe, que é a região mais comum, né, da migração dessas bactérias, ou por alguma infecção de algum local próximo, por extensão de um foco próximo também, como a sinusite, a otite, um trauma, né, na região da cabeça ou uma neurocirurgia também podem ocasionar, né, dependendo da exposição da bactéria que está presente, uma meningite bacteriana. Bom, como que acontece então isso no corpo? Como que essa meningite ou essa migração ali do foco naquele local consegue se tornar sistêmica? Então, para isso precisa acontecer uma bacteremia sistêmica. A colonização da nasofaringe, por exemplo, que é o caso mais comum, é o que a gente vai dar de exemplo. Então, acontece a colonização então, da nasofaringe com uma translocação dessa quantidade muito grande de bactérias para a corrente sanguínea. Na corrente sanguínea, ela vai se multiplicar e vai acontecer a bacteremia. Daí, com essa bacteremia, esse número muito grande de bactérias no sangue, vai haver, então, uma invasão do sistema nervoso central. Por algumas bactérias, né, gente? Não são todos os tipos de bactérias, não são todas as bactérias que causam meningites. Bom, ainda, essa bactéria ela precisa sobreviver e se multiplicar lá no líquor, no líquido cefalorraquidiano, e causar a doença nas meninges, que são, né, a proteção do nosso sistema nervoso central e sistema nervoso central, tá? Então, precisa de todas essas etapas, desde o foco de contaminação ali, com essa colonização, na caso da otite, de uma sinusite, né? Acontecer essa colonização e translocação dessas bactérias para a corrente sanguínea. Bom, aqui tem um esqueminha para vocês estudarem depois de tudo isso que eu falei, tá? Para ficar bem gravadinho como que isso acontece. Ainda, pensando nessas meningites bacterianas, o quadro clínico, o que a gente vai observar? 40% das vezes tem ascendente de invasão de vias aéreas superiores, como a gente falou ali de nasofaringe. Principais sintomas: febre, cefaleia intensa e vômitos em jato, que é o que é mais conhecido na literatura. Sinais de rigidez de nuca, o sinal de Kernicke e o sinal de Brudinski, que eu vou ensinar para vocês como avaliar esses dois sinais. Convulsões em 20 a 30% dos casos e sinais focais de 10 a 20% dos casos, além do rush cutâneo. Em casos de lactentes, bebês pequenininhos, a sintomatologia, o quadro clínico pode ser inespecífico, apresentando irritabilidade, anorexia, abaulamento da fontanela, muito importante ficar atento a isso. E idosos também, esses extremos de idade, eles podem manifestar doenças com sintomas inespecíficos de cada uma das doenças. Bom, no caso dos idosos, o predomínio da alteração do sensório
pode ser a manifestação da meningite. Bom, os sinais de irritação meningítica que a gente viu lá, a rigidez de nuca, que a gente vai observar, a gente pode avaliar através de 2 sinais, que é o sinal de Brudinsky e o sinal de Kernig. O sinal de Brudinsky vai acontecer uma flexão involuntária da perna sobre a coxa e desce sobre a bacia ao tentar fletir a cabeça. Então, o paciente está deitado ali em decúbito dorsal e a gente tenta erguer a perna do paciente sobre a coxa e da coxa sobre a bacia. E quando a gente tenta fazer isso, ele vai tentar fletir a cabeça para frente para descomprimir, para compensar essa força que a gente está fazendo contrária, tá? Depois dá uma olhadinha lá no Google, bota algumas imagens lá que vai te ajudar a entender melhor. E também o sinal de Kernig, tem a mesma ideia, tá? De fazer uma pressão um pouco maior ali no ramo da medula. E aí, quando a gente faz esse esticado, o corpo tende a diminuir por conta da inflamação que está acontecendo ali nas meninges. Então, paciente em decúbito dorsal, eleva-se o tronco, fletindo sobre a bacia, a flexão da perna sobre a coxa e desce sobre a bacia. Ou também, com paciente em decúbito dorsal, eleva-se um membro inferior em extensão, fletindo sobre a bacia, após uma pequena angulação ali do joelho, e a flexão da perna oposta sobre a coxa, tentando, afrouxar essa força que a gente está colocando ali sobre a coluna, sobre a medula. Bom, a meningite bacteriana é muito importante os exames diagnósticos, entre eles a pulsão lincórica, que é a citologia global diferencial, para saber se a pessoa está com meningite ou não. O local correto de realizar essa punção licórica pode ser ali a nível de L3, L4, L4, L5, L5, S1. Lembrando que a partir desse ramo de L3 ali da coluna, da lombar 3, não tem a medula, então não existe a possibilidade de transfixar, de furar a medula e causar uma lesão para esse nosso paciente. Contraindicação, infecção no local da punção, podendo levar uma infecção lá para dentro, hipertensão intracraniana. Bom, e é muito importante na hora ali dos exames, da conduta diagnóstica, a realização da coleta de um hemograma é quase que obrigatório, porque ele identifica a bactéria de 80% a 90% das vezes. Então, é muito importante a realização do hemograma. Bom, medidas gerais de suporte para esse nosso paciente que tem uma meningite bacteriana: acesso venoso, de preferência calibroso, tratar a febre, combater as crises convulsivas, sonda enteral nos pacientes com nível de consciência muito rebaixados, oxigenação adequada, controle de diurese e os cuidados gerais de enfermagem, como mudança de decúbito, banho, etc. Bom, aí a gente sai um pouquinho da meningite bacteriana, que tem esse quadro mais grave, também precisando de isolamento, que a gente vai conversar um pouquinho lá no final, para a meningite fúngica. Que essa meningite fúngica ela é uma infecção aguda, subaguda ou crônica, e só nesse caso a gente pode ter uma meningite crônica, tá? Ela vai apresentar granulomas intraparenquimantosos, tá? Lá dentro podendo apresentar dentro do cérebro do nosso paciente, e os agentes fúngicos mais comuns que evoluem para a meningite fúngica é o Cryptococcus neoformas, o histoplasma capsulatum e o Paracoccidioides brasiliensis, tá? São os 3 fungos que têm a maior chance de evoluir para uma meningite fúngica. Bom, o diagnóstico é feito pelo exame direto pelo método de tinta da China, ou Nanquim. O LCR também deve ser colhido, Vai apresentar uma turbidez próxima da tuberculose, uma glicose baixa e proteínas elevadas nesse líquor, e o tratamento preferencial é com a anfotericina B, dentro do ambulatório, com esse paciente internado ali para fazer a anfotericina. Bom, e aí a gente entra nas meningites ou encefalites virais agudas, que a gente já falou que tem uma característica um pouco mais branda. A maioria das meningites virais é benigna e autolimitada, com baixa morbidade aguda e raras sequelas a longo prazo. As encefalites resultam em morbidades e mortes com maior frequência, quando evolui para uma encefalite, deixa de ser a meningite e evolui ali de um quadro de uma maneira ruim. O diagnóstico geralmente é realizado clínico-epidemiológico e também laboratorial, também com a coleta do líquor. A realização da pulsão para exame do líquor cefalorraquidiano, e o líquor para a meningite viral, ele tem um aspecto límpido, incolor ou opalescente, cloretos e glicoses normais, proteínas ligeiramente elevadas. O quadro clínico, ele vai ter uma aparição súbita de uma cefaleia muito intensa, fotofobia, rigidez de nuca, lá com aqueles testes que a gente fez, Kernig e Brudinsky, lembra
ele é usado em todos os tipos de meningite, tanto na meningite bacteriana, fúngica ou viral, a gente não sabe ali de imediato qual é a meningite até a coleta do líquor e a chegada do exame para a gente poder diferenciar. Então, ele vai ter essa rigidez de nuca, náuseas, vômitos, febre, que são os sinais de irritação meníngea. Bom, aí, pensando em quadros mais graves da doença, quando a gente falou lá das meningites bacterianas e das especiais relacionadas a bacterianas. É importante lembrar do Haemophilus influenza, que é um tipo de meningite bacteriana muito comum em crianças pequenas, menores de 5 anos, por isso que tem a questão da vacina lá para as crianças menores de 1 ano, que tem, né, o componente Haemophilus influenza. Dá uma olhadinha depois, vacina meningites, é bem importante. Bom, a doença meningocócica em geral apresenta-se com um quadro grave, a exemplo de uma septicemia ou a meningococcemia. Caracteriza por um mal-estar súbito, febre alta, calafrios, prostração, sinais de irritação meníngea, delírio e coma, que pode surgir no início da doença, ocorrendo às vezes casos fulminantes com sinais de choque. É frequente o aparecimento de um exantema purpúrico ou hemorrágico, podendo apresentar-se sob a forma de petequias distribuídos por todo o corpo, tá? Então, essa é a doença meningocócica. Bom, isolamento. E aqui existe uma discussão bem importante sobre isso, lembrando que a meningite fúngica ela não é transmitida de pessoa a pessoa, é por conta de um quadro de imunodepressão, né? O paciente ele é imunocomprometido, então por isso que ele desenvolve essa meningite fúngica, muito comum nos pacientes HIV, comum não, mas ocorre, né? Nos pacientes HIV positivos ou vivendo com HIV e pacientes que têm a imunidade comprometida. As virais geralmente não precisam de isolamento e o que vai precisar de isolamento mesmo são as meningites bacterianas. Bom, e que aí tem algumas observações muito importantes, né? Não vai deixar o paciente eternamente lá isolado. Só se faz esse isolamento durante as primeiras 24 horas de tratamento com o antibiótico indicado, então a gente está falando da meningite bacteriana, antibiótico a gente vai usar lá na meningite bacteriana. Para meningite viral é tratamento de suporte, para melhorar a desidratação, deixar o paciente, né, por conta das náuseas, lembra, ele pode não estar se alimentando, consumindo a quantidade de líquido adequada. Desinfecção concorrente terminal, a gente vai fazer em todas as situações, deverá ser feita em relação às secreções nasofaríngeas e aos objetos contaminados pelos pacientes. Lembrando que isolamento respiratório são para gotículas menores do que 5 micra. E aí tem algumas considerações importantes relacionadas também ao quarto, além do uso das máscaras, o quarto tem que ser privativo ou um corte de paciente com o mesmo agente etiológico, né, do anterior, com uma distância mínima entre os pacientes de mais ou menos 1 metro. E a porta, neste caso, pode permanecer aberta para melhorar a ventilação, tá? Bom, é isso. Espero que tenham surgido muitas dúvidas. Falem comigo lá no fórum, lá no CDB, e a gente vai conversando por lá. Beijo, tchau, tchau!